Boa noite, boa tarde. Alô, todo mundo testando. A câmera tá boa, tá ótima. Seja bem-vinda, Bárbara. A câmera tá boa, Léo. Léo já conseguiu entrar. Tá entrando o pessoal aí, ó, meus alunos. Ei! Que bom, sejam bem-vindos à nossa live, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou aguardar o Léo Russo pedir para poder participar, para a gente poder começar. Obrigada, Clara, sempre muito carinhosa. Obrigada, viu? Boa tarde! Seja bem-vindo! Que bom que você está aqui, meu querido. Boa tarde, gente. Bora entrando aí para poder participar. Bora aí. Agora o Léo enviou a solicitação. Vou deixar ele entrar aqui. Aí que aceitar. E agora o Léo entra. Que bom, gente. Vão chegando, vão se ambientando aí para a gente poder começar a nossa live. O Léo chegou. Oi, Léo! Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, querido! Me Vocês estão escutam conseguindo bem? ouvir bem? O som tá ok? O meu tá excelente, estou te escutando bem. Tá tudo ok? Para mim, sim. Que bom! Eu acho que já dá para a gente poder começar nosso bate-papo, né, Léo? Vamos. Nós já estamos aí com 13 pessoas ao vivo. Ou você quer esperar um pouquinho mais? Para o pessoal que tá aí, ó, vamos mandar um aviãozinho aí, chamar todo mundo, em vez de ficar assistindo coisa Isso, gente. agora no Chama almoço. aí, convida os amigos, inimigo também, convida todo mundo. Vamos deixar esse almoço produtivo agora. Isso. Muito melhor do que assistir jornal Inter TV. Aqui é que a Muito gente vai melhor. falar, aqui a gente vai falar de coisa que dá resultado, né? Vamos Com lá. certeza. Vai ser muito mais interessante aqui. E Olha, manda aí, quem gente. tá entrando? Isso, curte bastante, manda bastante coraçãozinho, manda setinha para os amigos, Ó, Barack para o Obama entrando. tá entrando. Gustavo Bora Lima tá entrando. entrando Sejam também. bem-vindos. Jordan Sejam Peterson. bem-vindos. Vamos lá? Nessa live maravilhosa de hoje. Acho que a Malu O tá. pessoal ir entrando. Você me escuta bem, Bora Malu? começar então, Léo? Vamos. Bora? Então vamos embora, né, gente? Se é para fazer, vamos fazer logo também, deixar o povo descansar, dar aquela cochiladinha da tarde, né? Deixa eu entregar o recado logo aqui pro pessoal. Gente, essa live a gente preparou com muito carinho para vocês, porque nós estamos querendo abordar aqui hoje os desafios de quem está atuando aí no mercado do direito, ou quem vai atuar no mercado do direito, trazendo uma visão diferenciada daquela que a gente teve na faculdade. Infelizmente, na faculdade a gente não teve uma visão voltada para negócios, para enxergar oportunidades, né? Então, hoje, eu trouxe esse convidado super especial, meu amigo, né, meu sócio, companheiro aí, o Léo Russo, para poder falar um pouquinho para vocês a respeito desse olhar, né, o olhar de business, à profissão, a quem é profissional aí do direito, aos profissionais do direito aí que estão me ouvindo, tá? O Léo, ele atua diretamente estruturando negócios, então essa é a profissão dele, ele mexe com isso, ele é empresário, né? Então ele vai trazer um pouquinho da expertise dele para a gente aqui nessa tarde, nesse horário de almoço maravilhoso. E olha, Léo, eu já quero começar fazendo uma pergunta, hein? Eu Vamos já mandar. vou soltar uma pergunta aí. Léo, empreender no direito é para todo mundo? Olha, empreender, não só no direito, mas em qualquer área, você tem que ter dois pontos bem claros, né?
O primeiro é o seu perfil. Porque o empreendedor é aquela pessoa... Nós temos dois tipos de empreendedor. O empreendedor com a sua própria empresa e nós temos o empreendedor que ele empreende dentro da empresa de outra pessoa. Se a gente já começa a mudar essa mentalidade desde o início, então eu estou falando lá no início da carreira de todo mundo. Se eu entendo que eu estou ingressando na empresa de uma outra pessoa, só que eu sou uma empresa também, onde eu vou oferecer os meus serviços, onde eu vou receber as informações do meu cliente, vou executá-las e entregar na qualidade, no tempo e no custo devido, eu já começo a ter essa mentalidade empreendedora. Mas aí há uma diferença agora, que é o seguinte: o empreendedor, ele naturalmente, ele é o responsável por tudo. Criação dos processos, definição dos resultados, definição da equipe, contratação, a cultura da empresa, como é que ele vai fazer toda essa dinâmica de gestão dessa empresa. E não é todo mundo que tem esse perfil. Tem gente que prefere, profissionais que preferem receber essas demandas, se encaixar em um sistema e dentro desse sistema desenvolver, né? Eu gosto da minha área bem definida, eu trabalho com uma conformidade maior. Então, eu tenho uma área bem definida, eu tenho atividades bem definidas, eu tenho foram me dados os objetivos, né? Seja do ano, do trimestre, do bimestre, e eu recebi isso aí baseado nessa que a gente chama desse input, dessa entrada de informação, aí eu executo dentro da minha área de trabalho, dentro do que eu vou fazer. Então, a característica, empreender para todo mundo, é para todo mundo, mas é todo mundo que vai se desenvolver bem? Não. Porque a característica de autorresponsabilidade, definição, comprometimento, elas são características inerentes a todos os profissionais. Mas para quem empreende e é o dono da empresa, isso se torna muito mais forte, muito mais evidente e necessário. Então, sim, empreender para todos, mas tem dois níveis de empreender dentro da empresa de alguém, que é muito bom também. A minha carreira inteira, grande parte da minha carreira, eu empreendi dentro de outras empresas. Foi isso que me deu todo o alicerce para eu ter a minha empresa. Então, tudo que eu aprendi nessas empresas me deram a condição de abrir a minha própria empresa, né? Então, tem essas grandes diferenciações aí. Maravilhoso, Léo. Mas é isso mesmo. Mas, sabe, Léo, volta e meia, muitos alunos, né, ou até mesmo meus seguidores aqui no Instagram, e até formados, não é só aluno, não, vou botar todo mundo aí na fogueira, viu, gente? Eu escuto, né, eles reclamando que o mercado está saturado, que já tem gente demais do direito, que a única alternativa é o concurso público, que, enfim, que não está dando, que está muito cheio. O que você acha disso? Você acha que esse mercado está de fato saturado, Léo? No seu conhecimento, na sua expertise, você acha que está saturado? Olha, essa percepção de saturação, ela vem, eu acho que desde quando o ser humano resolveu transacionar algo, vender e comprar algo, né? Sempre o meu ramo é difícil, sempre o que eu faço é complicado, sempre a minha ciência, ela tem as características especiais e não. O que nós temos, geralmente? Nós temos uma demanda e uma oferta, né? Então, eu tenho os dois balanceamentos aqui, uma demanda e uma oferta. Se eu tenho isso, eu tenho várias demandas e várias ofertas, quando eu me posiciono ofertando alguma coisa, eu vou ter uma concorrência, perfeitamente, sem nenhum problema. Porém, depois que eu me posicionei, já estou criando uma carteira de clientes, né? Então, eu me posicionei e ofertei alguma coisa. E aí o mercado está saturado, estou perdendo cliente, ou está difícil fazer aquisição de novos clientes. Provavelmente, eu não trabalhei nos processos internos da minha empresa. E que são esses processos internos? Por exemplo, a identidade e o propósito da empresa. Qual que é a missão da minha empresa? Qual que é a transformação que eu gero? Qual que é o valor que eu gero para esse cliente ideal, que a gente chama persona? Dentro desse valor, eu já sei quem é essa persona, eu já sei como a minha ciência, o que eu sei fazer, eu transformo essa pessoa, a realidade dela, porque muitos profissionais, eles confundem o produto com a empresa, né? Então, quando eu falo provavelmente de um mercado saturado, é porque eu estou errando o meu posicionamento. Eu estou errando a minha oferta, eu estou errando no meu público, como ofertar. Depois que o cliente entrou dentro da minha empresa,
a jornada dele da minha empresa, início, como eu dou previsibilidade para ele, para vocês profissionais do direito. É muito importante vocês trabalharem com previsibilidade, porque assim, a pessoa que procura um advogado, na grande maioria das vezes, ela está com um problema, né? Na maioria das vezes, ninguém procura antes de acontecer algo, né? Então, para aquilo, para o advogado, para o escritório de advocacia, aquilo é mais uma demanda, perfeito, é uma demanda, ela tem que ter o seu fluxo de produção. Mas para aquela pessoa, é a demanda da vida dela. Então, ela quer que trate aquilo como muito respeito, muito cuidado. Então, se eu não trago uma jornada clara para esse cliente, a chance dele ficar insatisfeito é muito grande. E quando ele fica insatisfeito, o que ele faz? Ele troca. Aí nós temos a má percepção do mercado. Então, eu perdi o cliente porque o mercado está muito concorrido. Não. Você perdeu o cliente porque você não soube comunicar e trazer uma jornada para esse cliente que ele se sentiu acolhido, né? Estatisticamente, mais de 80% da evasão de clientes de uma empresa é baseado na falta de cuidado ou uma promessa que não foi sustentada. Minha oferta foi errada. Então, o mercado saturado está para aquele que não sabe quem atende, o que transforma e deixar essa jornada clara. E aí tem um ponto a mais, que é a parte de diferenciação. Lá no passado, quem se diferenciava eram as pessoas, os empresários que tinham acesso às commodities. Estou falando bem lá atrás. Depois a gente chegou numa era que o que começou a ter a parte da Revolução Industrial eram as características dos produtos. Então, na minha época, né, não vou revelar a minha idade aqui, videocassete de 7 cabeças, filmadora, televisão de não sei o quê. Então, eram as características técnicas do produto. Depois nós entramos na era da ISO, da certificação. Então, você via certificação para tudo quanto é lado. Até distribuidora de água tinha certificação, ISO 9000, ISO 9001, perfeito, né? Hoje nós estamos na era da diferenciação baseado na experiência e no cuidado. Então, quanto mais eu trago na jornada do meu cliente a previsibilidade, eu estou tomando conta dele, e ele vê e ele nota isso, então todas as minhas ações elas estão ligadas a quê? Naquilo que o cliente entende de valor. E não eu como empresário acho. Por isso que a comunicação entre quem eu atendo e o que eu ofereço tem que estar constante, porque a gente precisa, o que a gente chama de retroalimentação, dos meus processos, das pessoas, da equipe, dos meus produtos, uma melhoria contínua baseada em quem? Baseada na pessoa que está comprando de mim, na persona compradora. Porque dessa forma a gente consegue criar algo que chama lealdade de consumo. Então, o mercado está concorrido, sim, para quem não sabe se posicionar, não tem clareza na transformação que gera, não tem clareza do público que atende e não traz previsibilidade para esse cliente. Quer ver um exemplo que os escritórios têm, os advogados têm, que é bem interessante? É de reclamar que o cliente fica ligando, perguntando do processo. Verdade. É o cliente enchendo o saco, é o cliente não sei o quê, não sei o quê. Por quê? O advogado, na grande maioria, tá? Ele não trabalha de uma forma preventiva de jornada do cliente. Ele tem os prazos da justiça, que ele conhece muito bem, mas eu, cliente, eu não sou advogado, eu não entendo. Então, eu, empresário do direito, tenho que sentar na cadeira do cliente e falar assim, como é que eu trago clareza e tranquilidade para essa pessoa? Porque ela está ansiosa, né? Então, eu faço toda uma jornada, mostro. E aí, o que a gente implementa nos escritórios? Um acompanhamento quinzenal. Mesmo que o processo não tenha andado na justiça, eu estou em contato com o meu cliente. É a mesma coisa assim, você vai fazer uma festa. E aí você vai lá e programou seu buffet. Aí você deixou lá o buffet para sua festa, algo importantíssimo para você. Você vai falar com o buffet somente 1 hora antes do seu evento? Não. Você vai ligar direto para o pessoal do buffet, da bebida, para a decoração, etc. Porque para nós, quando nós estamos recebendo um serviço, a gente tem esse tipo de atitude, e quando a gente está oferecendo, a gente não tem. Então a gente tem que criar essas condições de diferenciação. E hoje em dia, o básico está diferenciando. Ser pontual, cumprir com aquilo que prometeu. Então, o mercado está saturado, sim, para quem trata o mercado de forma amadora, né? Com certeza, Léo. Você foi muito certeiro aí no exemplo que você deu aí dos escritórios de advocacia.
Porque é isso mesmo que acontece, né? Nós, advogados, eu posso falar por mim, né? A gente sempre está reclamando que tem cliente ligando, perguntando. Esse final de semana mesmo, acho que foi na sexta à noite, foi no sábado, eu não lembro ao certo, umas 10 horas da noite, cliente me mandando, mas e aí, como é que está a movimentação do processo, né? Uhum. Então, isso é uma falha minha, porque eu tenho que antever, né? Pelo que eu entendi, o que você falou, é uma questão de antecedência, de prevenir, evitar que esse tipo de cobrança aconteça, até para me poder, até para eu poder, né, oferecer um trabalho, um serviço diferenciado, que se destaque no Uhum. mercado, Uhum. né? E É, já que você já está falando disso aí, Léo, fala uhum. um pouquinho aí para os nossos maravilhosos que estão só que entra aí, viu, gente? Estou adorando. Entra mesmo, gente. Participa. Manda a setinha aí, curte, para entrar mais gente aqui. É coisa boa, coisa boa. Então, fala um pouquinho para esse pessoal bonito aí, ô Léo. Como que é que eles podem criar essa diferenciação e essa experiência, né? Uhum. Dentro aí da área de atuação. Ó, por exemplo, o profissional, o dono da empresa, ele precisa entender a jornada como um todo do que ele oferece. Então, ele precisa saber, que a gente chama, né, que é o boas-vindas para o cliente, como que ele trata o cliente dentro da construção do processo de entrega e como é que ele finaliza isso, criando o quê? Essa lealdade de consumo, para você ser sempre a melhor opção. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tenho, me corrija se eu estiver errado, tá? Vocês são os profissionais da área. Então, eu tenho lá um cliente chegou no meu escritório, então eu tenho o fechamento com esse cliente. Então, eu vou passar aqui uns processos aí, ó. Quem tiver papel e caneta aí, anota, porque eu acho que vai ser bom, hein? Então, nós temos o quê? Vamos dividir em processos chaves aqui, né? Então, eu tenho lá prospecção e fechamento. É como eu entro em contato com o cliente e eu vou fechar. Toda a minha estratégia disso. Uma outra fase, por exemplo, que pode ter é da demanda que você entendeu a realização da petição. Aí eu tenho uma outra etapa que é da petição à saída do conhecimento, do primeiro grau. Aí depois eu tenho uma outra lá onde eu falo assim, ó, do despacho à audiência, da audiência ao conhecimento e sentença. Aí depois eu tenho do recurso ao acordo, do acordo ao acordo. Então você viu que eu tenho, dentro do que eu faço, várias fases. Por que eu não trago isso de uma forma simples para o meu cliente? Por que eu não trago isso? Ó, essa vai ser a jornada que nós vamos trabalhar. Dentro dessas jornadas, aqui estão os meus pontos onde eu tenho ação. Aqui estão os pontos onde eu não tenho ação, que eu tenho que esperar a parte da justiça, de desenrolar o que for que desenrolar. Mas nós, né, mesmo nessa fase que a gente não está atuando diretamente, nós estamos acompanhando. Nós estamos utilizando o nosso tempo em relação a isso aí, para gerar mais valor para você em relação às informações e como a gente pode criar diferencial. Você viu como não é complicado? É trazer a visão sua de profissional para dentro da visão de cliente, né? Lógico, usando termos mais fáceis para ele entender, né? A gente sempre fala muito tecnicamente com quem não é técnico. Isso afasta demais. Afasta muito, né? O juridiquês, né? Nós adoramos o juridiquês. E essa questão de tornar acessível a informação não é só um dever do advogado, né? Ou de qualquer profissional. Isso é um direito também do cliente, né? Uhum. Então, esse esclarecimento, tornar claro, né? Isso eu concordo contigo que tem que realmente ser implementado. Eu concordo que isso é um grande diferencial. Eu não conheço, né, escritórios de advocacia que sentam com o cliente e que fazem esse detalhamento com o cliente, de fato, Sim. sabe? Quais são as etapas que eu vou enfrentar? O que é que eu vou ter? Quais são meus planos de ação? O que é que eu vou poder agir? Aqui eu já não ajo, aqui depende do servidor, aqui depende do juiz. Isso é uma forma até de acalmar os ânimos, né? Eu Sim. tenho muito que aprender, viu, Léo? O ponto é o seguinte, e quando você cria isso, essa jornada, você está se diferenciando. Porque quando ele for ser recebido por um outro advogado ou um outro escritório, ele vai ter uma experiência diferente, mais distante. Ele sendo tratado como uma commodity.
Não, você fazendo isso, você trata ele como uma pessoa única e exclusiva. Mesmo que no seu processo fabril dentro do seu escritório, você tenha todo o seu processo trabalhando com os advogados, todo o suporte. Mas naquele momento você criou diferenciação. E aí vai ficar muito difícil um escritório, um outro advogado, um outro profissional tirar ele de você. Porque ele vai falar assim, mas eu vou trocar o quê? Não teve diferenciação. Lá eles me trataram dessa forma, eu tive clareza disso. A gente tem que sempre entender assim, ó, depois de uma reunião, eu tenho que perguntar para o meu cliente o que ele entendeu e ele ser capaz de falar aquelas informações que eu entendi que são importantes dele perceber, dele ter para ele, né? Porque alguém vai perguntar para ele, as pessoas estão inseridas socialmente, né? Então, eu fui ali na audiência, ou eu fui em tal lugar, eu fui numa reunião, e aí? Não entendi direito, mas aí eu acho que é assim. Não, isso mostra o quê? Uma fraqueza da empresa, de não saber comunicar com a persona ideal. Por isso que trabalhar quem é seu cliente, as dores, os sonhos, os canais de comunicação, como ele fala com você e como você tem que se comunicar com ele, é tão importante, né? Isso é de fato muito importante. Eu acho que, com certeza, é o grande diferencial hoje no mercado. Sim. Mas, além de posicionamento, de experiência, né? Eu queria, assim, que você falasse um pouquinho para a turma aí, que eu acho que está todo mundo ansioso, porque eu tenho falado aí direto, né, para todo mundo sobre a LGPD, eu tenho batido nessa tecla aí de forma, né, pesada a respeito da LGPD. Eu queria saber de você, Léo, eu queria que você falasse para esse povo bonito que está aí me ouvindo, viu, gente? Escuta o que Léo vai falar aqui agora para vocês, porque é importante, atenção, quem quer ir ganhar dinheiro, quem quer se sobressair profissionalmente. Gente, vamos falar a verdade. Se eu faço um curso, se eu me dedico, é porque eu quero aumentar minha renda, eu quero ficar melhor financeiramente falando. Então, se você não está conseguindo enxergar, Léo, fala um pouquinho para esse pessoal como você vê a LGPD. Ó, a LGPD, eu acho que ela foi um dos acontecimentos mais importantes que aconteceram nos últimos anos, principalmente o pessoal do direito. É tudo novo. É uma lei nova, baseada numa lei europeia, na GDPR, tudo bem, mas para o Brasil ela é nova. Então, assim, é uma demanda nova, crescente, que não tem profissional no mercado. E essa demanda é apresentada por quem, geralmente? Para o pessoal do jurídico, de qualquer empresa. Então, assim, desde 2018, criou-se uma demanda, mas é que assim, tem aquele negócio de oferta e demanda, né? Quando eu tenho muita oferta e pouca demanda, o preço é baixo. Quando eu tenho pouca oferta e muita demanda, o preço é alto. Imagina que assim, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Os titulares são aquelas pessoas, dados pessoais e sensíveis das pessoas. Então, se você é qualquer pessoa que trabalha na parte de utilização de algum dado, seja ele pessoal ou sensível, você tem que se adequar à LGPD. Aqui, ó, como eu sabia que a gente ia... Eu peguei alguns números aqui, ó. Falando de diferenciação de mercado, tá? Em Minas Gerais ocupa o terceiro lugar no ranking de número de advogados. Então, no Brasil inteiro, Minas é o terceiro colocado no número de advogados. Aí o povo pira na hora que escuta isso, aí começa, tá saturado. E aí, o que acontece? Nós temos que entender, é uma característica normal da forma como a gente foi educado na faculdade. A gente não é educado de uma forma empreendedora, de entender mercado, demanda e como eu posso atuar nisso aí. Principalmente você, e não, acho que de uma forma geral, é muito relacionado à matéria. Então, eu tive uma matéria no meu curso que eu me identifiquei melhor. Civil, criminal, você vai saber falar melhor que eu. Então, eu me identifiquei com aquela matéria. E aí eu me transformo num especialista daquela matéria. Não! Eu tenho que entender aquele arcabouço, aquele portfólio que eu aprendi, olhar para o mercado e falar assim, o que o mercado está demandando
E aí eu ofertar para o mercado. Aí eu oferto para o mercado. Tudo bem, então a gente ficou um tempão, os advogados se degladiando aí para as causas cíveis, trabalhistas, criminais, todo mundo brigando pela mesma coisa. Aí chegou em 2018 lá e falaram assim, ó, todas as empresas precisam, que tratam dados titulares, pessoas, elas precisam se adequar ao LGPD, que é baseado na GDPR, etc, etc. Pronto. Vocês acabaram de ganhar uma mega oportunidade de diferenciação e de atuação. Por quê? É uma demanda nova. Não tem profissional no mercado. Eu atuo nisso, não tem profissional no mercado. A gente não consegue prospectar mais empresa porque não tem suporte, não tem equipe para fazer isso, né? Então, assim, agora, só um exemplo. Em Minas, peguei um dado aqui, ó, em 2021, nós tivemos um aumento de 32% no crescimento de abertura de novas empresas. Atualmente, nós estamos só em pequenos negócios, mais de 2 milhões de pequenos negócios rodando em Minas, tá? Estou falando só Minas Gerais. E cadê os profissionais para atenderem isso? Porque um processo de adequação LGPD, dependendo do tamanho de uma empresa, ele vai de 2 a 12 meses. Se a empresa for grande, cultura, toda a parte dos processos que tem que ser vistos, né, na toda essa definição. E não tem profissional. E o que é interessante, quando eu fui apresentado para essa demanda, eu fui apresentado através de um escritório de advocacia, em 2018, que falou assim, ó, um cliente nos pediu isso, a gente não sabe o que é. Aí, de lá para cá, a gente veio estudando. Aí a gente montou uma estrutura, montamos uma forma de trabalhar. Por quê? Como eu trabalhei muito tempo em fábrica, em indústria, o que a gente mais tinha? Normas. ISOs, trabalhar em normas, as NPRs, tudo isso aí. Então, a gente lê e fala, é isso aqui que eu preciso fazer para estar adequado à norma. Para eu poder produzir um produto, comercializar um produto. Então, o que nós fizemos lá? Eu peguei a lei, olhei a lei e falei assim, ok, entendi o que precisa ter para se adequar ao LGPD. Porque a LGPD, nada mais, o processo de adequação, nada mais é que não é verdade falar que você blinda, mas você consegue colocar camadas de proteção na empresa para que ela evite as sanções, que são muito sérias da LGPD. A multa é a menor delas. A parte de congelar o banco de dados e eliminar o banco de dados arrebenta o negócio. E aí tudo bem, aí foi apresentada a LGPD. Opa, maravilha. Então, uma demanda nova. Gente, é sério. Toda empresa que você passar e olhar para o lado é um cliente em potencial. No seu bairro, se você, acabou a live aqui, dá uma volta no quarteirão, conta quantas empresas tem. É o número de clientes que você tem só em volta da sua casa. Só em volta da sua casa. Então, assim, é impressionante a demanda pela LGPD. E vai aumentar muito mais quando for para o mainstream, jornais, começarem a sair os casos mais pesados. Por enquanto, a gente já tem os casos das grandes empresas de tecnologia, Big Techs. E o pessoal confunde muito LGPD com dados e tecnologia da informação, TI. Não! Se eu sou uma empresa que eu não tenho um sistema, mas eu coleto e trato dado de pessoas, eu preciso me adequar ao LGPD. Eu preciso adequar ao LGPD. Então, assim, é uma demanda para o pessoal do direito incrível, porque vocês é que apresentam para o cliente. Vocês é que apresentam. Então, eu sou da parte de business, de processos. Eu não chego numa empresa, bato na porta e falo, deixa eu te dar uma informação aqui que é muito importante, que pode colocar em risco a sua empresa. Não vai casar eu falando de uma lei. Agora, os advogados, não. Você já tem até a licença para falar disso, de puxar esse assunto. Então, assim, tá na mão de vocês esse tipo de demanda. É impressionante, tá na mão. Vocês que apresentam, só que tem um ponto que hoje tem pouco profissional gabaritado. Porque a LGPD, se eu olho lá a hipótese de uso, aí tem lá duas hipóteses muito bem utilizadas, né? De legítimo interesse e a hipótese lá de finalidade. Perfeito. Se eu faço isso, dependendo da hipótese que eu uso, eu quebro a empresa. Aí a gente precisa trazer esse entendimento de negócios para o advogado.
Por quê? Gente, isso é importante que ele está falando, já, tá? Porque eu já vi advogado falando comigo que estava prestando consultoria da adequação da LGPD, mas que não tinha noção nenhuma dessa questão de processo, né, de como que funciona a empresa. Então, as hipóteses estão lá na lei. Então, não basta eu ler a lei e querer interpretar e adequar aquela empresa de acordo com o que eu li ali. Isso. Vai muito além, porque é o que o Léo está falando. Dependendo da hipótese que eu escolher, eu quebro a empresa. E Exato. essa transição, Léo, me corrige se eu estiver errada, ela tem que ser feita em conjunto com toda. A empresa não pode parar para se Aham. adequar à LGPD. A empresa não pode perder dinheiro para se adequar à LGPD, né? Então, por isso que é importante o profissional ele ter esse know-how, né? Essa sapiência para fazer essa adequação. Porque eu preciso sempre o quê? A empresa ela não nasceu para se adequar à LGPD. Ela nasceu para dar lucro. Toda empresa nasceu para dar lucro. Vocês, advogados, que vão formar, que têm seus escritórios, que têm tudo, vocês estão montando um negócio para dar certo. Vocês não estão montando um negócio para quebrar. Vocês estão montando um negócio para dar liberdade financeira, liberdade geográfica para vocês e vocês realizarem seus sonhos ajudando outras pessoas, né? Então, assim, ela tem uma hipótese. Aí, quem não tem um conhecimento de negócios e de processos, que não é nenhuma ciência de foguete, se ele escolhe errado, ele impacta a empresa de um jeito que a empresa tem que parar para realizar a adequação. Aí ninguém vai fazer isso. A empresa vai custar muito caro para ela. E dependendo da hipótese que você usa, se você não tiver um conhecimento já dos mapas, por exemplo, nós já passamos por várias empresas, né, Malu? Nós estamos agora em um processo com 2 empresas enormes. Então, assim, todas essas lições aprendidas de uma empresa, a gente leva para outra. A gente leva para outra, a gente leva para outra. E a gente notou que o que mais está acontecendo são profissionais do direito utilizando regras, estratégias superficiais, que num primeiro momento tapam o buraco, mas se tiver uma auditoria, se tiver uma fiscalização, não passa. Não passa. Roda. Não passa. Então, assim, é uma demanda, sim, maravilhosa, bem remunerada, é algo que só tende a crescer, porque as empresas não param de abrir, então toda empresa que abre, ela precisa estar adequada. Então, vocês vão trabalhar com o quê? Com um processo o quê? Uma demanda já represada, que são das empresas que estão já em funcionamento, e a demanda futura, que são as empresas que vão abrir. Então, é quase um fluxo contínuo de demanda. E aí, o que acontece? Precisa ter essa noção de adequar sem impactar o negócio. E assim, olha que interessante essa demanda, como é maravilhosa para vocês. A demanda é crescente, ela é real, ela é renovável no aspecto de novos clientes, e ela é renovável no aspecto de vocês oferecerem um serviço de quê? De manutenção e auditoria da adequação já implementada por vocês. É um pacote completo de atender o cliente. Tem a demanda, tem a adequação e tem o pós-adequação. Então, assim, essa demanda é maravilhosa. E assim, eu olhei, por isso que eu falei lá, eu não sou a matéria daquilo que eu aprendi na faculdade. Então, eu olhei isso, eu falei assim, opa, como é que eu posso fazer parte disso? Eu não sou advogado. Aí o que eu fiz? Me associei a advogados, né, dona Maria Luísa? E aí esse trabalho multidisciplinar. Então, a adequação LGPD está muito mais ligada à área de negócios, mapas de processo e análise jurídica do que TI como um todo. Porque TI eu tenho um sistema, são linhas de comando. Eu falo, TI eu preciso ter essa segurança e essa privacidade. TI eu preciso... Eles vão lá e alteram a linha de comando. É que fica fácil explicar quando a empresa é de tecnologia. É a mesma coisa dessas pessoas que a gente escuta, quando elas dão exemplo da Amazon, da Nubank. Isso é maravilhoso dar exemplo. Até eu consigo dar exemplo. Agora, dá exemplo do Joãozinho da padaria aqui do lado. Dá exemplo da pessoa que tem uma loja de roupa. Dá exemplo de uma pessoa que tem um material de construção. E é tudo cliente. São todas as empresas que precisam ter esse tipo de serviço. Então, assim, a LGPD, para mim,
é uma mina de ouro, principalmente para o pessoal do jurídico, lógico. Entendendo como executar essa adequação. É multidisciplinar, precisa ter um processo bem determinado, um método, previsibilidade, documentação fortíssima. Você precisa dar evidência do que você fez. É algo cultural, então não é do dia para a noite. Você vai ter que criar a cultura dentro da empresa, com os treinamentos, né? Até semana passada, a gente falou da forma como é que a gente trabalha para deixar um treinamento mais como é que é a palavra lá? Digerível para a pessoa, né? Para ela conseguir fazer a digestão daquela informação de uma forma que ela consiga trazer para o dia a dia dela. Como é que a gente traz exemplos, né? Do que pode fazer. Então, assim, é um processo que ele não é complexo. Mas ele precisa de uma metodologia, ele precisa de uma forma, ele precisa de um critério, ele precisa de uma sequência, ele precisa de tudo isso aí. A gente às vezes falando assim, né, Léo? Fica parecendo que é uma coisa assim muito difícil, que é uma coisa muito complicada, mas não é, gente. O que a gente está explicando que não basta você aí com a sua intenção de advogado, de querer ler a lei e fazer adequação com base na interpretação da lei. Não é bem assim, não é só isso. Mas o que depende mais não é nada impossível, não é nenhuma missão impossível. Muito pelo contrário, né, Léo? E eu queria puxar um pouco mais sua língua aí, porque eu estou gostando do que você está falando, e aí todo mundo que está ouvindo aí também está gostando. Eu estou vendo o pessoal comentando aí, falando, inclusive, que está querendo um curso aí, né, voltado para LGPD. Estou gostando de ver a interação do pessoal aí. E a live vai ficar gravada, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Mas já aprofundando um pouco, Léo, me fala aqui. A questão do mapa de dados, porque mapa de dados não é uma coisa corriqueira para o advogado, não é uma coisa que a gente vê todo dia e faz todos os dias, né? E a gente sabe que a gente precisa desse mapa de dados para fazer uma adequação à LGPD. Eu queria que você falasse um pouco para a gente a respeito dessa etapa. Já que nós estamos falando a respeito da adequação, de como fazer, fala um pouquinho para os meus alunos, meus ex-alunos, os profissionais do direito que estão aqui, um pouquinho a respeito desse mapa de dados. Gente, não é nenhum bicho de sete cabeças, vocês vão ver. Voltando, só fazendo o gancho do que a gente falou antes, quando você vai pegar um exemplo, você vai fazer uma reforma na sua casa, construir uma casa. Qual que seria o profissional ideal que você gostaria de ter? Aquele que contrata o pedreiro, o eletricista, o encanador, ele faz tudo para você, ele gerencia tudo isso. É esse profissional que o LGPD precisa. E é esse profissional que vocês do direito conseguem ser. E vocês conseguem ser isso inserindo na prateleira de serviço de vocês algumas técnicas e algumas... São o quê? Por exemplo, o que a Malu falou do mapa de processos. Mapa de dados que se confunde muito com mapa de processos. O mapa de dados nada mais é do que eu entender aonde aquele dado do cliente, seja o nome, o CPF, o e-mail, o sexo, dados de saúde, como ele anda dentro da empresa. Então, ele vai para o atendimento do cliente, do atendimento do cliente, ele vai para o setor de faturamento, ele vai para o setor de pedido, ele vai para o setor de produto. Aí eu vou fazendo esse mapa onde esse dado ele vai passando, e aí eu vou verificando o quê? Eu preciso verificar 3 coisas. A hipótese de uso, junto da hipótese, os princípios e direitos de utilização daquele dado. Aí eu tenho que trabalhar o quê? Privacidade e segurança. Ponto. Então, tendo isso feito de uma forma estruturada, com método, as perguntas corretas a serem feitas, os questionários, por quê? Para você definir, você precisa ter o quê? Você precisa ter a resposta de todas as pessoas que trabalham naquela empresa. Então, assim, tem algumas empresas que a gente está trabalhando que tem mais de 1000 funcionários. E como é que a gente desenvolve isso? A gente tem várias técnicas de fazer esse tipo de entrevista, de formulários, de como a gente trabalha todo esse funil. Então, assim, não é um bicho de cabeça. Porque se fosse, ninguém conseguiria fazer.
E eu sou daquela, né? Se uma pessoa fez, a outra olha e simplifica, a outra olha e simplifica, a outra olha e simplifica. Então, hoje em dia, ter esse conhecimento de mapear o dado para chegar na conclusão, qual é a hipótese de uso que eu estou utilizando? Quais são os princípios e os direitos que eu estou mantendo? E, dentro disso, como é que eu vou garantir a privacidade e segurança? É toda essa análise multidisciplinar que o advogado faz juntamente com a área de negócio, os donos da empresa. Então, o mapa de dados, ele é a ferramenta que vai te dar todo o guia para te dar o quê? A justificativa da hipótese de uso, os pontos onde você precisa trabalhar a parte de proteção e privacidade. Então, ela é uma ferramenta fundamental para você conseguir trabalhar em cima disso aí. É isso aí, Léo. Gente, com estudo e responsabilidade, não tem quem nos segura, viu? E a LGPD é, sem sombra de dúvidas, uma excelente oportunidade. Então, olha aí, turma, galera que está aí conversando no bate-papo, né? Se você quer entrar mais nesse assunto, entender melhor sobre como atuar, né, com a LGPD, como adequar uma empresa à LGPD, poder tirar o melhor proveito possível dessa legislação. Eu hoje estou abrindo aqui para vocês, olha a surpresa, tchau, 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 um aulão 100% gratuito, tá? De grátis, tá, pessoal? Para vocês sobre a LGPD. Então, esse aulão eu denominei de LGPD, a oportunidade. E aí, nesse aulão, nós vamos abordar todos os aspectos que tem que se destacar e colher, como que vocês vão colher o melhor resultado adequando, né, ou atuando com a LGPD. Esse aulão, pessoal, vai acontecer no dia 18 de maio, quarta-feira, às 7 horas da noite, tá? Então, vai ser, assim, imperdível, vai ser fantástico. Não percam. A professora Malu, titia Malu, né? É a mania da professora, não tem jeito, gente. Pode sair tudo, menos a professora, né? Para fazer, como é que eu vou fazer para poder participar desse aulão? É fácil, gente. Faça a sua inscrição na minha bio no meu Instagram, tá? Tem um linkzinho que vocês vão clicar lá e aí vocês vão fazer a inscrição para participar desse aulão. Poxa, mas o aulão não é gratuito, eu tenho que fazer a inscrição, né? Gente, é importante que vocês façam essa inscrição, porque vocês vão receber todo um preparatório para esse grande dia, para esse grande evento, o dia 18 de maio. Além de ter depois acesso a esse aulão gravado. Vão poder assistir ao vivo, mas quem não puder assistir ao vivo, quem só puder assistir posteriormente, só vai ter acesso se fizer inscrição aí na minha bio, no meu Instagram, tá? E ao finalizar a inscrição, vocês vão cair numa página, e aí eu quero que vocês prestem atenção, porque vai ter um botão que é para vocês terem acesso exclusivo para o nosso grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram é onde eu vou atualizar vocês com todas as novidades e também postar um material que a gente fez para vocês, com todo carinho, para que vocês possam acompanhar esse aulão que a gente vai dar para vocês inteiramente gratuito no dia 18 de maio. E outra coisa, pessoal, é através do Telegram também que vocês vão ficar sabendo das lives que vão acontecer. Porque a partir de agora abriu a porteira, viu? Vocês vão enjoar de ver titia Malu aqui, porque vai ter live toda hora. E aí a gente montou, são várias lives, são 9 lives que a gente vai fazer. E a gente intitulou essas lives como As Barreiras do Sucesso.
Então, eu conto com a participação de vocês também. E lá dentro do Telegram, vocês vão ter mais informações com relação a isso, tá? Então, essa sequência de lives que vai anteceder esse aulão, nós teremos tópicos que são essenciais, que vocês vão poder tirar o melhor proveito possível posteriormente do aulão. Então, é uma base já preparando vocês para esse aulão que vai acontecer no dia 18 de maio. Eu tenho certeza que ninguém vai querer ficar de fora dessa, porque é uma boa não, gente, vamos falar a verdade, é uma excelente oportunidade aí para quem está, né, tentando se destacar no mercado de trabalho, tá? Então, fiquem atentos aí, continuem me acompanhando, acompanhem o Léo também, eu.leorusso, aí no Instagram, que ele sempre traz dicas maravilhosas aí, excelentes, voltadas aí para essa área do business, né? Que infelizmente dentro do direito é uma falha enorme que a gente tem, a gente não tem, né? A gente não foi educado para enxergar essas oportunidades, mas o Léo está aí cheio de dicas para poder passar para a gente. E continue acompanhando a titia por aqui também no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo para vocês. Imagina, tá bom? Pessoal, depois da live aqui nossa, dá uma voltinha no shopping, no quarteirão onde vocês moram, qualquer lugar. Conta o quanto de empresa tem. Pequena, tá? Uma padaria. Todos esses locais são clientes em potenciais de vocês. Tudo depende de fazer uma boa oferta e gerar, né, uma boa transformação nesse processo de adequação. São todos clientes. Todos clientes em potencial. Exato. Entendeu? Então é uma demanda que, nossa, maravilhosa. Obrigado pelo convite, Malu. Fico super feliz de poder contribuir. Tamo junto. E é isso aí. Sigam essas recomendações da Malu. Eu não perderia esses eventos por nada, porque é uma oportunidade impressionante. E da forma como a Malu está trazendo, é uma forma que vocês vão conseguir fazer uma aplicação muito direta e de forma simples e com muito suporte, tá? Então, não perca esse aulão. Eu acho que não é nem um aulão, é uma jornada para uma condição de resultado que excepcional, né? Com certeza, com certeza. Gente, lembrando, essa live vai ficar salva, mas as próximas não, tá? Então, inscreva lá, faz a inscrição no aulão e fica por dentro lá do Telegram para vocês poderem ir acompanhando o que vai acontecer daqui para frente, tá bom? Galera, queria muito agradecer a todos vocês que tiraram um tempinho aí do horário de almoço de vocês para poder nos ouvir, para estar aqui participando, deixando todo o carinho, né? Agradeço, tá, pela acolhida e podem contar sempre comigo, precisando, querendo tirar dúvida. O Instagram tá aí também, vocês têm acesso aí ao meu Instagram, podem contar comigo sempre. Léo, muito obrigado pela parceria de sempre, tá? Queria agradecer a Bárbara, que está aí por trás das câmeras, não poderia deixar de agradecê-lo, o Max também, que faz parte da nossa equipe, viu, pessoal? Carlos Fernando, lindo, não podia ficar de fora. Obrigada, gente, muito obrigada, Deus abençoe, e vamos que vamos, ser feliz, tá? Um beijo enorme e bom resto de dia e semana para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.